Agora sim. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui numa live especial, como foi, fizemos a chamada agora há pouco no espaço Coworking BR Office aqui em Brasília. Maravilha, gente, prazer estar com vocês, pastor Lucas Jacqueline e pastora Dani Rezende, diretamente aqui desse espaço maravilhoso que nos foi cedido para essa live especial do dia de hoje. E nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o caminho da salvação. É isso mesmo? É o tabernáculo. É o tabernáculo. É algo assim que vai, além de trazer um conhecimento para vocês, vai também fazer vocês refletirem quanto a esse tabernáculo. Vai com a gente nessa caminhada que nós vamos mostrar para vocês aqui, porque vai ser edificante para vocês, para a igreja, para todas as pessoas. Nós também vamos falar um pouco do nosso ministério mais para frente, mas vamos iniciar aqui com o assunto que é hoje, né? Que é o tabernáculo. Tabernáculo tem mais nome, né? Não é isso? Não tem tenda do testemunho, né? De reunião. Tabernáculo, santuário. Tem esses nomes aí que são conhecidos no meio cristão. Enfim, nós vamos estar falando disso. E, em especial, vamos estar comentando sobre aquele tabernáculo de Moisés, aquele que foi determinado por Deus, inclusive foi com bastante detalhe, não é isso? Sim, Moisés esteve lá no Monte Sinai e Deus determinou para ele em medidas, em forma, tudo que ele deveria fazer, como seria o tabernáculo. Para que você entenda, a Bíblia como um todo, em vários livros, ela cita essa questão do tabernáculo. Mas especificamente no livro de Êxodo, ele vai tratar mais disso, que é quando o povo, na verdade, após sair do Egito, com Moisés, foi na direção do Monte Sinai. Esse era o objetivo, ir até aquele monte para adoração a Deus. E foi ali, especificamente, que Deus deu as ordens, as orientações específicas para a construção desse santuário, desse templo ali aos pés do Monte Sinai. Agora, por que, pastora? Por que foi que Deus determinou para eles construírem esse templo? Porque Deus queria estar no meio do povo. Exatamente. Olha só, e ainda hoje o Senhor quer estar conosco o tempo todo. Tá? Porque o tabernáculo é hoje a nossa igreja. Né? Esse é o segredo. Nós vamos chegar nesse desfecho aí, final, de que realmente o tabernáculo hoje tem uma, vamos dizer assim, tem uma característica diferente, sim, mas o sentido é o mesmo. Deus estar próximo de nós. E, claro, nós estarmos com Ele juntamente. Exatamente. Então, vamos iniciar o que Deus determinou para Moisés, né? Que encontro que ele teve com ele no monte. Vai nos acompanhando, porque nós vamos entrar nesse tabernáculo de verdade. Sim, nós vamos conhecer todos os detalhes. Os utensílios, cada objeto e como é feito, e como Deus determinou. Isso. Então, como eu falei, após a saída do Egito, o povo se encaminhou até o Monte Sinai e ali se estabeleceu, né? E ali se estabeleceu, construiu as suas tendas ali e Deus falou, não, eu quero estar com vocês o tempo todo. Então, para isso, foi construído esse templo no centro do arraial, vamos dizer assim, né? Onde estavam ali todas as outras tribos, as 12 tribos dos filhos de Jacó, né? São 12 tribos, e esse santuário estava exatamente no centro. Agora, qual era o objetivo de construir esse templo? Qual era o objetivo? Então, tem um detalhe curioso que antes de Deus determinar a Moisés para que ele criasse o tabernáculo ali no meio, para que unisse as 12 tribos ali ao redor do tabernáculo, Moisés subia ao monte, fazia uma tenda e só ele mesmo conversava com Jesus, porque o povo tinha medo de conversar com Deus.
Olha que curioso. Exatamente, foi até preparado uma data específica onde Deus falou assim, Moisés, chama o povo porque eu vou falar com eles. E eu vou descer, minha glória vai descer naquele monte e eu vou falar com eles. E o povo dizia assim, não, Moisés, vai tu e depois tu conta o que Deus mandou, porque eles tinham medo do poder de Deus. Porque a terra começou a tremer, né, os trovões, as chuvas, então aquilo eram as manifestações da teofania de Deus, ou seja, da presença de Deus naquele lugar. E o povo temeu, ficou com medo, falou, Moisés, vai tu, fala com ele e traz a mensagem. Bem, o tabernáculo, na verdade, esse santuário que foi estabelecido ali aos pés daquele monte, foi porque Deus viu a necessidade de estar mais próximo ainda do povo. Já que eles temiam tanto subir ao monte, então Deus criou um mecanismo, uma maneira de estar mais próximo. E para isso, determinou a Moisés o estabelecimento desse santuário. Vamos falar aí desse santuário. E Deus falou assim, Moisés, faz conforme o modelo que eu te ordenei. Exato. O que a gente tem a impressão, e muitos historiadores lembram isso, é que esse tabernáculo que Deus determinou para Moisés fazer seria o mesmo ou o que aconteceria na Nova Jerusalém, né, no Reino dos Céus. Então, diz, né, os historiadores, que seria, vamos dizer assim, um reflexo do que tem no céu, aconteceria aqui na Terra. Que com o detalhe da terra feito pelas mãos humanas, do homem... Material humano. Material humano. E lá feito por Deus na Nova Jerusalém, com materiais celestes. Uma curiosidade na construção aí, pastora, é com relação aos elementos que compunham ali a construção desse templo. Porque todos os elementos foram doados pelo próprio povo. Exato. O próprio povo é que contribuiu para aquela construção. Aqueles que não tinham o conhecimento necessário ali, né, para trabalhar, então foram escolhidas pessoas, né, específicas, eram artesãos. Sim, também. Artesãos ali, artífices, quem trabalhava com ouro, e vocês vão ver aí que algumas peças aí são bem, bem características. Então, houve contribuição do povo, sim. Porque foi ordenância também de Deus. Falou assim, Moisés, chame o povo que contribua para que seja construído o tabernáculo. E o povo tinha essa capacidade. Então, veja que a união realmente, nesse aspecto, faz a força. E curiosidade, pastor, o povo doou roupas. Sim. Né? Ouro, prata, bronze, pele de foca. Madeira também, porque... A madeira de acácia que tinha ali a proximidades do Monte Sinai. Que o tabernáculo foi construído ali próximo ao Monte Sinai. E aí, pele de foca. Pele de foca. Tinha pele de foca aí no meio desse negócio aí. Era para cobrir a tenda. De cordeiro e qual era o outro? Pelo de cabra? Pelo de cabra. Pelo de cabra. Tudo para revestir. Porque tinha partes que eram 7 camadas, tinha partes que eram 12, porque... detalhe, é uma tenda, pode-se dizer, portátil. Né? Porque tinha que ser de fácil montagem e fácil desmontagem. Sim, porque como o povo vivia no deserto, né, então eles não iam ficar ali durante muito tempo. Então, essa questão da desmontagem facilitava exatamente o transporte desse material para um outro local onde o povo seria designado. E foi construído em quantos dias, pastor? Olha só, foi um mutirão, né? Um mutirão aí de todas as tribos ali envolvidas nesse trabalho, nesse projeto de construção. E demorou aí, biblicamente falando, demorou aí 7 dias. 7 dias para a construção. Sempre o número da perfeição. E no 8º dia eles já estavam prontos para fazer tudo que Deus ordenara. O templo foi construído primeiramente para Deus estar presente, mas também por uma questão muito especial, que era para a realização dos sacrifícios.
sacrifícios ali de animais, que Deus também que determinou esses sacrifícios, para perdoar e para purificar todo o arraial e transmitir o perdão dos pecados. Vamos dizer assim que foi o primeiro propósito e projeto de Deus para que nós alcançássemos a salvação. Daí, porque nós iniciamos a fala aqui dizendo que nós íamos explicar sobre o caminho da salvação. Porque realmente conhecer esse tabernáculo, conhecer esse santuário é um caminho para a salvação. Ou seja, é um projeto de Deus desde muito antes, né, até mesmo de Moisés. Né, esse projeto de Deus começou lá atrás ainda, com Adão e Eva, passando ali por Noé, né, e todos nós conhecemos a história, e depois com Abraão, enfim, todos os patriarcas tiveram ali o seu momento em que Deus estava todo instante orientando para esse caminhar, para chegar a essa salvação. Sim. E então, nós vamos agora começar a falar um pouco de como foi essa construção. Agora foi só a introdução, né, desse tema de hoje. Vamos lá falar especificamente da construção. Vamos lá, pastor. Nessa aí. Ele sempre me põe em más lençóis. Começa aí. Então vamos lá. Foi determinado por Deus para que fosse construído um átrio, né, um quadrado, né, ali, e dentro desse quadrado existia o átrio, que era um espaço ali para a realização do sacrifício, e uma tenda no meio desse átrio ali, não no meio, um pouco mais para trás ali, e uma tenda onde existiam 2 compartimentos. Mas nós vamos falar da entrada desse átrio aí. Então foi construído esse átrio como uma espécie de muros, né, em forma de retângulo ali, não é um quadrado, o quadrado tem os lados iguais, então um retângulo, e a construção dele tinha uma porta de entrada, era o portão de acesso a esse local, né? Era um espaço de 15 metros aproximadamente, e aí eu até falei assim para o pastor, como que um ser infinito veio habitar em um lugar finito? Né? Material ali. Como? 15 metros. E o poder de Deus era, vamos dizer, insuportável, porque assim, a nossa matéria não suporta o poder de Deus. A palavra fala, ninguém viu Deus e sobreviveu. Ninguém viu Deus e sobreviveu. Eu vi Jesus, como eu já tive experiência com isso. Aí eu falei assim, a gente vê o pé, a orla, você não vê ele de costa, mas igual os anjos, que eu só vejo a pontinha das asas dos anjos, de anjo passando. Mas a nossa matéria não suporta. Tanto que diz que quando nós ressuscitarmos e irmos para Nova Jerusalém, a nossa matéria será outra. Será glorificada, assim como foi a de Cristo, né, após a sua subida aos céus ali diante dos seus apóstolos. Né? Foi uma jornada de 40 dias e depois ele subiu aos céus verdadeiramente, né, transformado para suportar a presença do próprio Deus naquele lugar santo chamado Reino Celestial. E por falar em jornada de 40 dias, nós estamos aí, né? Nessa contagem até o dia de Pentecostes. Que acontecerá no dia 31 de maio, agora, deste mês. E nós teremos uma live especial sobre Pentecostes. Estamos preparando essa live aí do dia de Pentecostes, que acontecerá num domingo, né? Sim. No último domingo deste mês de maio, no dia 31. No dia 31, que assim, é muito simbólico e junta muitas coisas aí, né, pastor? Porque domingo geralmente é culto de família, sim, geralmente a família está reunida, é dia de Pentecostes, ou seja, o poder de Deus transformador dentro das famílias, e nós vamos falar sobre isso aí. Vamos falar, inclusive, de uma visão que o Senhor nos proporcionou, né, desse dia especial chamado Dia de Pentecostes. Vamos estar falando isso para vocês, explicando e fazendo até uma chamada, né, para que todos estejam unidos nesse dia. Contando até sobre o que está acontecendo, né, nos dias de hoje, nada mais importante do que preservarmos nossa família, que é o bem maior de Deus.
E é também uma das características mais fortes ou mais marcantes do nosso ministério. O nosso chamado é para a família, o nosso chamado é para os casais, o nosso De casal para chamado, casais. o nosso chamado é para isso, okay? Para a restauração, o restabelecimento da família verdadeira cristã. Porque exatamente como Deus teve um encontro com Moisés e determinou que Moisés fosse construir o tabernáculo, que é um ministério, né? Deus nos uniu, né? Nos apresentou primeiro e nos uniu para um ministério específico. E nós vamos falar sobre isso logo mais. Ok, vamos lá. Vamos continuar a nossa conversa aqui sobre esse tabernáculo terreno determinado por Deus. Então, a porta de entrada ali era onde se apresentavam os animais para o sacrifício. Então, nós falamos numa outra live sobre os animais, né? Falamos sobre a bodes, expiação, sobre os cordeiros, enfim. Esses animais eram apresentados ali para o fim de serem sacrificados e que a família que os apresentasse ali teria o perdão, né, dos seus pecados e a purificação da sua casa, da sua tribo, enfim. Era esse o objetivo. Então, aquele momento ali, na porta de entrada, era a apresentação desse cordeiro para o sacrifício. E, detalhe, como é que tinha que ser esse cordeiro? O cordeiro tinha que ser perfeito. De um ano. De um ano, no máximo, um ano, perfeito, sem defeito algum. Sem manchas. Sem manchas, uma pelagem limpa. Consegue lembrar aí alguma coisa assim de Cristo? Como Cordeiro Santo que seguiu como matadouro. Então, logo ali no início, tinha o altar de sacrifício. Então, logo depois que você ultrapassava esse portão de entrada do tabernáculo, né, você já encontrava direto um altar, que era o altar de sacrifício, onde o sacerdote realizava ali o sacrifício desse animal apresentado. Né? Como é que era esse altar? Então, o altar era revestido. O altar era revestido. Esse era de bronze, meu Deus. Tudo era bronze e ouro. Né? Veja só, você deu uma olhada lá no Êxodo, eu vou até ler aqui para vocês, Êxodo 27, 1 e 2. Então, farás também o altar de madeira de acácio, de 5 côvados, aqui ele dá as medidas, sabe? 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar. Então, ele era uma forma quadrada, né? E dentro dessas especificações, altura, largura, comprimento, né? E de 3 côvados a altura. Então, dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar e cobrirás de bronze. Então, esse altar de sacrifício, ele era de bronze, ok? Ele era feito de madeira de acácia e revestido, né? Todo ele ali com bronze. E esses chifres aí, que é uma questão interessante, né, pastor? Esses chifres, para que era esses chifres? Não. Tem um detalhe aí desses chifres aí. Esse chifre, na verdade, era para ser aspergido após o sacrifício do animal. Tinha que espargir, né? Era aspergido ali nos 4 cantos ali desse altar, o sangue do cordeiro. Então, era um momento cerimonial. Processo de purificação. Processo de purificação. Era cerimonial, ritualístico, né? Então, eles seguiam realmente, passo a passo, o que deveriam fazer. Então, uma vez o sacerdote, ainda no átrio, hein, gente? Ainda no átrio ali, uma vez o sacerdote realizado esse sacrifício, o que ele fazia? Ele seguia e tinha a bacia. Uma bacia. Logo depois ele descia ali daquele altar. De bronze. E ia para a bacia. Essa bacia também de bronze, né? Onde o sacerdote realizava um ritual, vamos dizer assim, porque antes dele ingressar na tenda do encontro, ele tinha que fazer esse ritual.
Sim. Qual era o ritual? Ele tinha que lavar as mãos e os pés. Olha, ele tinha que lavar as mãos e os pés. Pensa bem. Por quê? A ideia aí, pastor, era purificar mesmo. Sim. Era se limpar fisicamente, né? Do trabalho que ele realizou ali no altar, do sacrifício que ele fez ali no altar. Porque ele estava no rito de entrar no lugar santo. Uma curiosidade aqui, nós passamos aqui, mas me veio à mente, é a situação da porta de entrada. Fazendo aqui um paralelo, Cristo falou que ele é a porta. Sim. E ele é a porta de entrada. E falou um pouco mais. Ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha só, Cristo já nos deu toda a trajetória a ser seguida. E ele mesmo disse, se colocou como porta. E essa porta é essa porta de entrada do tabernáculo. E por que você entra por essas portas? Porque lá é o lugar de encontro com Deus. Entra primeiro para o sacrifício. Olha só o que nós primeiros falando. Do altar do sacrifício. Isso. E o que você deve sacrificar para chegar a Deus? Então você não precisa responder, obviamente, nós não estamos aqui, mas porque nós não estamos mais naquela época, né? Porque nós não estamos mais naquela época onde eram oferecidos sacrifícios de animais. Então, o que você precisa sacrificar na sua vida para você ter esse encontro e passar pelas essas portas? Isso. Tem uma... Qual é aquela... Tem uma passagem que nós lemos aqui. Hoje, atualmente... tá. Deixa eu ver aqui. Acho que está lá em Romanos, porque... Deixa eu ver se é isso mesmo. O sacrifício hoje que Deus exige de nós é esse sacrifício do louvor. Foi em Salmo, né? Sim. O sacrifício do louvor. Sacrifício de louvor. Assim, pois, se alguém assemelhar. Salmo 118. O que você tem que sacrificar hoje? Tem gente que acha o seguinte, que vai a Cristo e não precisa deixar nada para trás. Você, meu irmão, minha irmã, todos nós que entramos por essa porta chamada Jesus Cristo, nós precisamos nos sacrificar. Nos sacrificar como? Nós precisamos, primeiramente, deixar para trás tudo aquilo que nos impediu até aqui de ingressar por essas portas e acessar esse lugar santo chamado o santuário. Nós precisamos realmente nos descarregar, ou melhor, tirar aquilo que nos impediu, tirar aquilo que está pesando. Sim. Teve uma outra oportunidade, eu falei com uma certa pessoa, nós estávamos orando por ela, nós falamos, olha, irmão, você está como aqueles presidiários, com uma bola de ferro. Você está carregando essa bola de ferro o tempo todo. Então, é uma carga muito pesada. Em algo que você pode deixar para trás. Você precisa deixar isso para trás, porque para você caminhar mais leve. Tem coisas... a gente já sabe que andar com Jesus e viver com Jesus é anulação. Você tem que anular. Você tem... Me fugiu a palavra aqui também. Não é sacrificar. Você precisa deixar coisas para trás e realmente ser nova criatura. Para você ser uma nova criatura, você precisa de um encontro. Um encontro com Deus, um encontro verdadeiro e genuíno. É essa caminhada que nós estamos mostrando aqui no santuário. Entra por as portas, faz o sacrifício e depois vai mais adiante. Porque o seu objetivo, o objetivo de todos nós, é estarmos diante de Deus, ou seja, termos esse encontro maravilhoso com Ele. Agora, para isso, algumas coisas precisam acontecer. Você não se apresenta, a pastora tem que falar disso muito aqui, você não se apresenta a Deus, ou não deve se apresentar de qualquer maneira.
Não é assim, não funciona assim, não é isso? Não funciona. Não funciona porque é como aquela passagem que fala: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ou seja, você tem que se transformar para estar nas presenças de Deus. E para isso, você tem que deixar coisas para trás. Então, meu irmão, minha irmã, se posicione. Que eu lembrei de outra passagem aqui que disseram para nós que a gente não precisava falar para onde a gente ia após o término dessa vida, com detalhes, mas é necessário. Porque se você fica sem saber para onde vai, então qualquer lugar serve. Exato. E com Jesus não e é com qualquer Jesus lugar. Não é qualquer lugar. Tem um lugar específico, você precisa entender isso. Né? Definitivamente saiba quem você é. Primeira coisa. Segundo, para onde você vai. Né? E permita-se que Jesus transforme sua vida. Deus não é invasor, a gente sempre fala isso. Jesus é um gentleman. Então, ele precisa do seu convite. Como lá na passagem da Bíblia, logo no início, a festa de casamento, Jesus foi convidado. Então, convide ele para sua tristeza, convide ele para sua dor, convide ele para todos os momentos que você for viver, felicidade, seja qual for. Convide Jesus para ser seu companheiro. E assim você terá um fardo leve. Exatamente. E você não pode ir até ele com toda essa sua carga. Carga pesada, né? Sim. Mas, mesmo assim, ainda Jesus diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa uma coisa maravilhosa. É uma das coisas maravilhosas que a Bíblia nos diz, como naquela passagem também, que aonde nós formos, ele estará conosco, ele não nos abandonará. Mesmo que você esteja na escuridão, lá na sarjeta, onde você não consegue enxergar um palmo à sua frente, Jesus disse assim: mesmo lá, eu serei a sua luz. Eu estava lembrando hoje de manhã, foi ontem. Ontem a gente conversando, aí eu estava lembrando para o pastor que há 4 anos atrás o Facebook vem trazendo lembranças, né, das coisas. E há 4 anos atrás eu estava nessa escuridão, no Vale da Sombra e da Morte, no hospital. E os médicos determinando minha morte. Então, e aí eu falei para o pastor assim, eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Então, assim, às vezes é necessário a gente ter uns encontros fortes com Jesus para que você entenda que a sua fé é muito importante. Igual ele perguntou para mim assim, o que é mais importante, a fé ou a obra? Foi essa pergunta dessa maneira. Aí eu falei assim, eu ainda fiquei pensando, aí eu falei assim, a fé, porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Os médicos determinavam que eu não iria sobreviver. Meus exames mostravam isso. E eles falavam assim, você não resmunga, você não chora, você não fica triste. Aí eu falava, a minha carne está morta. Está morrendo, na verdade. Eu não estava morta ainda. Ainda não. A minha carne está morrendo, mas a minha fé não. Então, assim, se você crê que Jesus é capaz de hoje, eu como profeta de Deus, eu determino hoje que ele mude a sua história, ele vai mudar. Porque tudo na Bíblia, eu sempre comento isso com o pastor, tudo na Bíblia primeiro é nossa ação e depois o milagre de Deus. Jesus determinou, remova a pedra do túmulo de Lázaro. Depois ele chamou Lázaro. Então tudo é ação do homem primeiro, porque o que é possível nós fazemos, né, pastor? E o que é impossível. Tem até uma missionária, amiga minha, Larissa, beijo, Larissa, que eu sei que depois você vai ver. Ela fala assim, quando eu estou conversando com ela e a gente orando, aí ela fala assim, sabe, pastora, eu gosto de quando chega no impossível do homem, porque quando a gente vê que é o impossível é que é bom. É que a gente tem que vibrar, porque é aí que Jesus vai entrar. Olha, então, creia
creia, por mais que esteja difícil, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, por mais que esteja difícil, creia que Jesus vai mudar. Como estão todos cantando, vai passar. E vai passar mesmo, tá, irmão? A única coisa que não vai passar é o cumprimento da palavra de Deus na sua e na minha vida. Porque essa é eterna, a não ser que o próprio Deus assim revogue esse decreto. E se você, meu irmão, minha irmã, está passando por essa situação difícil, né, que você não vê saída, que você não vê alternativa, ou alguém, né, da própria família ou amigos estejam numa situação assim, tenha fé. Imprima fé nessa pessoa. Ainda que ela não creia, você deve crer no poder de Deus em favor dessa pessoa. E eu garanto para você que Deus não te deixará sem resposta. Ele virá ao seu favor. Tão somente creia, tão somente tenha isso dentro de você. Porque a consequência da fé é a obra, é o milagre. É isso que nos espera. É por isso que você deve entrar nessas portas, as portas dos santuários, né? E se sacrificar, ou seja, se dedicar, se imbuir. Porque o primeiro mandamento diz assim, ó, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com tudo que você tem. E Deus te fará muito melhor do que hoje. Ele te dará aquilo que você precisa de verdade. Porque só Ele sabe o que eu e você precisamos. Até a gente, sabia? Até a gente, quando ora, às vezes não sabe, né, Marcelo? Não sabe nem pedir, às vezes. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe das nossas necessidades, Ele acompanha você no seu dia a dia. Até quando eu falei para a pastora aqui, quando eu chego no estacionamento, eu falo, Senhor, reserva uma vaga aí. De vez em quando sempre aparece uma vagazinha ali no estacionamento para estacionar. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus vai no detalhe. Sim. Ele vai lá no detalhe e Ele cuida de você nesses pequenos e mínimos detalhes. Ele não te deixa sem resposta. Viu? A minha amiga Socorrinha Marques, que está aí. Jesus não vai te deixar sem resposta. Juliana, que está aí na frente da pandemia. Deus é contigo, minha amiga. Não se amedronte. Então, voltamos lá. Vamos voltar ao tema. Quando entramos ali, passamos a mesa do cálcio, depois a bacia para ele se lavar. Também tem um candelabro com 7 lâmpadas. Mas vamos lá, peraí. Depois dele sair, passou pelo altar ali do holocausto, fez o sacrifício, aí ele desceu, lavou as mãos e os pés. Por quê? Porque agora ele vai entrar na tenda, a tenda do encontro. E nessa tenda do encontro existem 2 compartimentos. Qual o nome, pastora, desses 2 compartimentos? O santo, o lugar santo e o santíssimo. O lugar santo e o local santo dos santos, ou santíssimo, né? Como disse aqui muito bem a pastora Dani. Então ele ingressa ali e ele entra ali nessa tenda do encontro e ele já se depara com esse lugar santo. E nesse lugar santo tem 3 elementos ali que compõem, que estão ali dentro. E cada um deles tem um significado muito especial, né, que nós vamos tentar reproduzir aqui para cada um de vocês aqui para entender, ok? Então vamos lá. Quando ingressa ali nesse local, o que tem ali dentro? Os 3 elementos são o candelabro. Candelabro ou menorá. Né? Ou menorá. Com 7 lâmpadas. E por que 7, pastor? Olha o número da perfeição de Deus aparecendo aí novamente. 7 lâmpadas que representam... Vou ler aqui, Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E onde é que está registrado esses 7 Espíritos de Deus, pastora? Em Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Então são 7 Espíritos representados ali nessa
desse candelabro e que deveriam ficar continuamente acesos. Continuamente acesos. Então, isso era um trabalho dos levitas. Os levitas, na verdade, eram uma das tribos que foi selecionada por Deus para o trabalho de cuidado, de manutenção dos tabernáculos. Okay? Então, teria que ter essas pessoas para fazerem isso. Então, eram os levitas. Diferentemente do que o entendimento de hoje, que os levitas são cantores, mas, na verdade, esses levitas, eles faziam todo o trabalho de cuidado e manutenção do templo e, claro, também faziam, às vezes, dessa questão aí relacionada à música, ok? No templo. Mas, enfim, o primeiro elemento ali dentro era o candelabro. O segundo elemento que estava no oposto, né? Estava de um lado o candelabro, do outro lado estava a mesa dos pães. Então, a mesa dos pães estavam ali dispostos ali em cima. E para que servia esses pães ali? E eram 12 pedaços. 12 pães ali, ó. Detalhe, lembra como que era o pão? Sem fermento. Exatamente. Quem consumia esses pães eram os sacerdotes. Então, servia ali, e esses pães eram reposto ali continuamente, né, pelos levitas. Uma vez por semana, eles comiam esses pães na mesa. Isso. Então, ele era consumido ali pelos próprios sacerdotes ali. E a família dos sacerdotes, quem era? Era da família de Arão. De Arão, que foi escolhido ali para ser... Arão e seus filhos foram escolhidos. E Moisés teve todo o preparo para preparar para ungí-los e consagrá-los. Então, a eles foi dado essa incumbência, né, de serem sacerdotes. E foi eu me lembro aqui, foi uma escolha bem significativa, porque Arão inicialmente foi contestado pelo próprio povo. Por que ele? Né? Por que tem que ser ele o sacerdote e não os outros? E aí, o próprio Deus falou para Moisés, então vamos fazer um teste aqui. Cada tribo coloca a sua vara aqui. Vamos lá, vamos colocar a sua vara. Né? A vara que florescer é que será a do sacerdote. E, logicamente, a vara que floresceu, né, foi exatamente a de Arão. Então, ela floresceu ali, deu as suas flores. Imagina, era uma vara. Já tinha sido cortada ali da árvore, ali da madeira, e colocou no chão. Enfim, e aquela vara floresceu. Só o poder de Deus é capaz de fazer tamanho milagre. Não é isso? Isso. E aí depois nós vamos para qual elemento? Sim. Então falamos aí da menorá, né, do candelabro, falamos aí da mesa dos pães, e agora tinha um outro elemento que era um incensário. Era uma mesa também, um altar de incenso, onde eram queimados ali incensos aromáticos o tempo todo. E ele ficava exatamente na divisão ali entre o lugar santo e o lugar santíssimo, próximo ali ao véu que separava esses dois lugares. Esse incenso ele tinha que estar dia e noite, né? Uhum. Sendo queimado, né? Para que purificasse o ar e tivesse um aroma, né? Então vamos ver, lá em Salmos 141, 2, diz o seguinte: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Tá? Esse incensário, essa nuvem ali, significa as nossas orações, as nossas súplicas. Né? Erguendo ali as suas mãos, na verdade era a fumaça que tomava de conta ali do templo, porque isso já preparava, essa fumaça era a única coisa que passava para o outro lado. Porque o lugar santíssimo só era reservado a uma única vez no ano, ingressar ou entrar ali dentro, e pelo sumo sacerdote, que fazia o sacrifício pelo povo. Ou seja, era no dia da expiação. Nós falamos isso na outra live, não vamos nos detalhar aqui, mas esse local, o local santíssimo,
ele só era acessado uma vez no ano, no dia da expiação, e somente pelo sumo sacerdote. A única coisa que realmente entrava ali era essa fumaça do incensário, que era muito próximo ali, né, do véu que separava os dois lugares, e ocupava aquele lugar. Era justamente para... Nós vamos entrar agora no lugar santíssimo, junto com vocês, para entender um pouco mais. Como é que era, pastor? Conta aí. O que tinha lá dentro? Eu sempre coloco a pastora dando uma saia justa aqui, mas é para a gente conversar bem, que ela sabe, ela sabe. A partir do momento que através das cortinas nos deparamos com a Arca da Aliança. A Arca do Concerto. Exatamente essa arca. E aí nós vamos falar um pouco só, porque o propósito não é exatamente a Arca da Aliança, porque tem muita coisa para se falar da Arca da Aliança. Só lembrando um contexto aqui, esse véu de separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo é o mesmo véu que se rasgou de cima a baixo quando Cristo foi crucificado, né, lá no Gólgota. Acabou a separação. Então, agora não tinha mais separação, hein? O próprio sacrifício de Cristo permitiu que esse véu fosse rasgado, tenhamos acesso, dizendo que agora nós temos acesso ao Pai, diretamente por Jesus Cristo. É isso. Sim, e detalhe, né? Ali a Arca da Aliança, ela estava ali no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava, depois de se purificar, depois de passar todo aquele rito. E como que era essa Arca da Aliança, pastor? Tem alguns detalhes, né, que é importante que a gente tem que falar. Ela era construída de acácia, né, da madeira acácia, e revestida de ouro. Então vamos lá. Por dentro e por fora. Está lá em Êxodo 37:1, que diz o seguinte: fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. Fez também... mais ou menos 1,5 metro. Isso era a caixa. Era a caixa, que era a Arca da Aliança. Ela é mais ou menos 1,5 metro, de 70 por 70. Aí tinha ali uma coisa chamada, que está lá no Êxodo 37, 6, 7. Diz o seguinte: fez também o propiciatório de ouro puro. O propiciatório, irmão, para que não entenda, era a tampa, né? A tampa ali. O propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Então, nessa tampa foram colocados 2 querubins, 2 anjos querubins, de cada lado, ou seja, de cada extremidade dessa tampa. Sim, em cada extremidade havia... Então, eram quantos querubins aí? Eram 4 querubins. E eles foram colocados, no decorrer da leitura aqui, a gente entende que eles foram colocados numa posição tal para receber a presença de Deus. Eles eram, na verdade, os pés. Era onde o Senhor se apoiava ali para descer. E é exatamente isso que nós vamos contar para vocês, como é que era essa situação. Então, era esse elemento que existia nesse lugar chamado Lugar Santíssimo. E tem um detalhe aí, tem um mistério aí, e era o que tinha dentro dessa caixa aí, dessa arca. Tinha algumas coisas ali dentro daquela arca ali, muito significativas. Eram guardadas as tábuas da lei. Tábuas da lei. A segunda, né? Porque a primeira Moisés quebrou, né? Aí Deus fez uma segunda lá para Moisés. Né? Moisés ficou revoltos com o povo. Porque quando ele desceu do monte, o povo estava adorando um bezerro de ouro, pensa. Né? Moisés lá com Deus verdadeiro. E aí quando ele desce do monte, depois de 40 dias, o povo achava que Moisés tinha morrido, né? Tinha sido fulminado por Deus. E aí Moisés desce, chega lá, o povo está adorando o bezerro. Pensa. E aí Moisés
Moisés quebra as Aí tábuas. ficou errado, né? Um negócio desse. Moisés foi dar trabalho para Deus, né? Para Deus criar outras tábuas. E aí Deus... Será que foi por isso que Deus guardou dentro da Arca da Aliança? Foi para ninguém mexer mais nesse negócio. Para ninguém quebrar, porque deve ter sido difícil fazer novamente. É complicado, viu? E aí, então, tinha as O tábuas povo da difícil, lei, esse povo. né? Como os de hoje. Como somos, né? Só Jesus para nos amar tanto como somos, né? E então tem as 12, tem as tábuas da lei e a vara de Arão. De Arão, que eu contei a história agora há pouco, né? Como foi. E o detalhe, era a vara florescida, tá? Não era só a vara mais não, porque aquele florescimento da vara, ele se perpetuou. Sim. E tinha a jarra do maná. E tinha uma jarra ali, um utensílio, né? Uma jarra com o maná ali dentro. O maná, para aqueles que não sabem, pastora, durante essa jornada do povo, da saída do Egito até a Terra Prometida, foram 40 anos de jornada. E durante 40 anos, esse povo no deserto recebia todas as manhãs, com um orvalho que cai durante a madrugada, também caía esse maná. Era desse maná que se produzia o pão, que se fazia o pão. Então, caía. Aí não é que caía o pão do céu, irmãos. Aí não caía pronto não caía o pão do céu. Não ficava chovendo pão, não, viu? Não é que caiu o pão do céu. Jesus é o nosso pão da vida, sim, né? Sim, é o pão que veio Jesus do céu. Jesus é o nosso maná hoje. É o nosso maná hoje, mas antigamente era um orvalho que parecido, né? Parecido. E aí eles pegavam aquilo e faziam o pão, sem fermento. Detalhe, hein? Final de semana não caía não, tá, gente? Era só, era só de segunda a sexta. Segunda a sexta. E aí, era sexta que era dobrada? Isso, aí na sexta recebia uma porção dobrada. Porção dobrada porque só o final de semana. No final de semana Jesus descansa. Então, é exatamente representativo por causa disso. Né? Recebia essa porção dobrada para depois, no primeiro dia da semana, iniciar novamente. Né? Então, recebia isso na sexta-feira, porção dobrada para passar o Shabá, porque no Shabá não podia ter trabalho, né? Enfim, era assim que acontecia. Então, nós conseguimos detalhar mais ou menos o que era o tabernáculo, que foi determinado por Deus para que Moisés construísse, para que ali tivesse encontro com o Santíssimo. E, bem, todos os elementos foram ali construídos conforme a ordenança do próprio Deus, e agora faltava algo muito especial, que era a presença de Deus. Lembra que nós falamos aqui que o povo não queria falar diretamente com Deus, porque tinha todos aqueles fenômenos? Então a presença de Deus, desde aquele dia, se fazia ali presente no Monte Sinai. A partir do momento em que o santuário estava pronto, com todos esses elementos, a presença de Deus desceu do Monte Sinai e se fez presente ali na Arca da Aliança, uma forma de nuvem. Por isso que o incensário, ele soltava aquela fumaça ali, era mais para era mais para não deixar que o sumo sacerdote, quando entrasse ali, visse, né, visivelmente a Deus, porque ninguém suportaria ver Deus. A palavra diz que ninguém viu Deus e sobreviveu. Né? Então, ainda como precaução, o sumo sacerdote entrava ali com um utensílio, né? Com umas brasas ali, e ele ainda passava um pouquinho ali para soltar aquela nuvem ali dentro, porque ele não queria morrer, obviamente, né? Ele queria encobrir ali a face de Deus. Mas, enfim, então essa fumaça que desceu, essa representação de fumaça ou de nuvem, né? Que se fazia presente ali sobre a Arca da Aliança, é chamada hoje, né, também na época, de Shekinah. É a Shekinah de Deus. Então, é essa presença do próprio Senhor ali sobre aquela Arca da Aliança. Então, e por que nós escolhemos esse tema para fazer essa live hoje?
sobre o tabernáculo. Já passamos para vocês o que é. Nós não vamos entrar muito em detalhe, tem muita coisa para ser dita, principalmente da Arca da Aliança, onde é o tabernáculo hoje. Isso, bastante significativo. Nós explicamos essa parte material, mas agora nós vamos explicar um pouco dessa questão, vamos dizer assim, mais pessoal, né? Mais individual. E onde é que está esse tabernáculo? Nós sabemos que esse tabernáculo que foi construído por Moisés e depois Salomão criou, sim, uma grande estrutura, né? Mas com a vinda de Cristo, então, permaneceu esse tabernáculo, permaneceu até Cristo. E depois disso, esse templo de Salomão, que ele criou lá em Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né, pelos romanos. E até hoje não foi reconstruído em Israel. Mas, enfim, não vamos entrar em detalhes. Não vamos entrar no detalhe aqui, né? Se foi construído ou não. E aí, você se pergunta, aonde? O que é o tabernáculo? Verdade. Onde está o tabernáculo? Tem uma palavra bem interessante, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, mas nós sabemos que a igreja hoje somos nós, né? Depois, como o pastor falou, se rasgou aquele véu, tivemos o acesso ao Santíssimo e nos tornamos a igreja. Então vamos lá, está lá em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Assim como o Senhor santificou e consagrou aquele tabernáculo material, assim também Deus consagrou o nosso tabernáculo. Hoje nós somos a morada do Espírito Santo. Hoje o tabernáculo está dentro de você. Em cada um. Pastor, continua enquanto eu vou pegar o carregador. Nós somos a igreja. Então, eu acho que a gente já concluiu essa questão do tabernáculo, que nós trouxemos esse assunto para falar do propósito de que Deus teve com Moisés. O que não é diferente dos dias de hoje. Cada um dos seus, Jesus chama para que tenha o seu ministério próprio, o seu ministério de propósito com Deus. E nós trouxemos esse assunto para anunciar para vocês oficialmente sobre esse mesmo propósito que Deus teve naquela época com Moisés, como ele tem com cada um dos seus em seu chamado, ele ter um propósito conosco, não é, pastor? Sim. Nós já falamos do nosso ministério, já iniciamos muitas lives aí, falamos do nosso ministério, que é o Ministério Profético Aliança Real. Como o pastor deu uma pincelada aqui, o nosso ministério é voltado para a família. Cuidar da família, de casal para casais. Exato. Então, nós vamos chamar assim, né? O pilar desse ministério é o ensino e assistência. Assistência o quê? Assistência material e assistência espiritual. Voltado, então todo esse pilar está voltado para a família e para os casais. Não há ainda templo físico, né? No entendimento seria uma igreja, não tem uma igreja ainda, mas o nosso ministério, ou a nossa missão, ou o nosso propósito estabelecido pelo Senhor é para trabalhar essas duas vertentes de ensino e assistência à família cristã, aos casais em particular, né? Enfim, todo o nosso esforço, toda a nossa estrutura que foi
nos dada, vamos dizer assim, né, pastor? Foi nos dada num momento de oração, de intimidade com Deus, no monte que nós estávamos adorando, e o Senhor realmente nos mostrou como deveria ser estabelecido. E por isso mesmo, foi criada toda essa estrutura e que vai atender esses dois pilares. É o pilar do ensino, do conhecimento, da palavra, né, da ministração, né, e também dessa assistência. Assistência às pessoas, assistência às famílias. Sim, porque não há de se falar que Jesus te abençoe, orar por você e a gente ver que falta o alimento material para o nosso irmão. Não podemos fechar os olhos para isso. Nós sabemos que as igrejas estão preocupadas com isso, elas fazem isso. Agora, o nosso ministério vai dar um pouco mais de ênfase nesse aspecto, o aspecto espiritual, o aspecto material. E, claro, nós não podemos fazer isso sozinhos, né, pastor? Não podemos fazer isso sozinhos. Sim, nós fazemos com você. Isso. Com você aí que está nos assistindo, com todas as outras pessoas que estão conosco também nessa jornada, né? É isso, é um trabalho conjunto, um trabalho pode até ser difícil, mas é extremamente edificante. Tá? É um trabalho assim que nós, prazerosamente, nós nos propomos a fazer e queremos fazer. Né? Tem algumas novidades aí, né? Não é à toa que nós estamos aqui nesse espaço hoje. Né? Nós pretendemos, no momento oportuno, falar para vocês mais detalhadamente, mas nesse momento aqui é apenas esclarecer sobre esse nosso ministério, esse desejo que o Senhor colocou no nosso coração, esse propósito, a visão de tudo que o Senhor nos proporcionou. É uma felicidade, né? Sim. Por isso que nós trouxemos essa história, né? Porque a gente subiu ao monte para... desde quando a gente iniciou tudo, Deus vem colocando todo o projeto do ministério no nosso coração, e a gente estudando, e a gente passando por papel, e o pastor desenhando, eu vi todo o projeto pensa numa mente que a mil, que toda hora ele pastor, olha aqui, olha isso aqui, e a gente fica vendo que tudo é aquilo. Quando Deus confirma no meu coração, confirma logo com ele. É incrível. E aí, um certo dia, a gente estava em casa, à noite, aí ele, vamos no monte que eu quero falar com Deus. Aí, Rapidamente. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tava frio, eu tava doida para ficar na cama. E aí, vamos pro monte. Bora pro monte. Chegamos lá, começamos a orar e pronto, Jesus já respondeu para ele o que ele foi perguntar de imediato, chegou em casa, já foi desenhando tudo. Então, por que nós trouxemos esse assunto do tabernáculo? Porque foi justamente parecido como Jesus falou no Monte Sinai com Moisés, falou conosco, né? Primeiramente com o pastor, e confirmou comigo como seria o nosso ministério. E aí, a gente tem um projeto muito grande, mas nós estamos dando um pontapé com o principal, onde nós vimos assim, sim, que é um urgente, né, um pastor? Projeto social. E aí eu acabei de publicar aí para vocês. Tá aí na já página. Está aí na página. O nosso primeiro projeto, que é a Cesta que Alimenta. O projeto social, a Cesta que Alimenta, porque tanto eu como o pastor somos procurados, sim. Sim, né? Nós já recebemos até doações da irmã Luciana. Tem uma irmã aí, ó, abençoada. Eles são abençoados. Quando alguém pede alguma coisa, eles vão atrás e já socorrem, e a gente dá o alimento para eles. Na verdade, é um casal abençoadíssimo, que nós fazemos menção deles aqui nessa live, porque realmente são pessoas, sabe, que está no nosso coração, está no coração do Senhor. E que disse assim, pastores, isso, e eles disseram assim, pastores, se depender da gente, vai ter sempre uma família que vai ter alimento na mesa. Olha aí. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, a gente está preocupado com toda a situação, e não é só por a gente estar passando por este momento, mas sempre tem uma família necessitada. Sempre, não tem como você estar... Irmão, chega numa igreja... você tem que contribuir, como ali Deus ordenou que Moisés chamasse o povo
para que contribuísse para que fosse construído o templo. E aí, isso a gente trazendo para os dias de hoje, os ministérios para estar com portas abertas, para poder ajudar e impactar vidas, transformar, porque a partir do momento que você traz o alimento da alma, que é falar de Jesus, e você não transformar a vida da pessoa, você não está falando de Jesus. Porque onde Jesus chega, ele modifica. Então, nós queremos fazer a mesma coisa. A cesta que alimenta é para alimentar famílias necessitadas. Nós temos pessoas que nos procuram. Precisando. E aí, sem vocês, assim como Moisés, sem o povo lá, não teria construído o tabernáculo. Então, sem vocês, o nosso ministério não acontece, o ministério de nenhum dos nossos irmãos acontece. Então, está aí, já publiquei, tem um QR Code. Para facilitar Tem um QR Code, aproxime o seu celular, doe o que você puder, de todo o seu coração. E também, se você não quiser utilizar ali, está aqui em Brasília, entre em contato com a gente. Eu vou colocar aí depois o meu celular também. E aí entra em contato com a gente se você quiser doar a cesta básica. A pastora vai deixar o telefone ali? Como é que vai ser? O número do telefone? Como vai ser? Então, a gente queria comprar um chip especial para o ministério, mas aí com esse negócio de pandemia a gente não encontrou em lugar nenhum. Comprar o chip, pensa. A gente não encontrou em lugar nenhum e aí eu vou ter que deixar o meu número, mas, irmãos, é justamente para esse propósito, né? Nem sempre eu vou poder estar atendendo ligações. Muitas ligações às vezes, mas aí para esse propósito me deixa um WhatsApp, se quiser mandar um áudio, depois a gente pode até responder, não é, pastor? E aí, por favor, não liguem, realmente o telefone da pastora é muito solicitado, muitas pessoas ligando, solicitando, pedindo oração. Pastor até falou assim. Ele deu uma travada. Ele deu um corte aí um pouquinho no meu telefone. Tá? Porque, irmãos, eu fiquei um tempo aí sobrecarregada e aí a gente tem que espiritualmente se resguardar também. Tem um momento que é nosso também, a gente precisa disso. E aí chega um momento que o pastor falou assim, a pastora tem um coração muito mole, mas eu nem tanto. E quando o telefone estiver tocando muito, eu não vou deixar ela atender, porque tem momento que eu não estou dando conta. Então, mande a sua mensagem no WhatsApp, deixa ali uma mensagem escrita, um áudio, enfim, né? Pode ser de vídeo também, mas enfim, deixa ali a sua mensagem e estaremos respondendo. Sim, é 61, o prefixo de Brasília. Depois ela vai colocar. Depois eu vou digitar 982053115. Se vocês quiserem contribuir, além daí de que eu deixei aí na página aí embaixo, vocês já podem ir lá ver, já tem a logo do projeto Cesta que Alimenta. E detalhe, hein? Todas as nossas coisas é criada pelo pastor. E aí tá aí a nossa logo com o QR Code redirecionando a conta do pastor, porque a gente não conseguiu. Tem o QR Code, mas do lado também tem um link, né? Porque tem pessoas que às vezes não conseguem. Então tem um link também que você pode copiar e colar ali no endereço da sua página, que também vai te conduzir a página ali para fazer a sua contribuição. Não tem valor, tá, gente? Não tem valor lá. Vocês aqui vão preencher o valor. Fique à vontade para o projeto, para contribuir, para que nós possamos ajudar as famílias que precisam. E aí depois a gente vai mostrar tudo direitinho, o direcionamento dessa doação, porque é tudo, as coisas de Deus é tudo com ordem e decência, e nós vamos mostrar tudo para vocês o que está sendo feito com a contribuição de vocês, e até mesmo para contribuir que nós possamos, né, pastor, concluir um projeto lindo que Deus colocou nos nossos corações, do nosso ministério, que vão vir muitas novidades aí com o decorrer do tempo, nós vamos estar soltando para vocês, e é para impactar vidas mesmo, porque Jesus faz isso. Muito bem, estamos encerrando já, muito obrigado pela audiência de vocês, por estar conosco aqui nesse momento. Repassem depois, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai impactar a vida delas também. Tá? Então, agradeço mais uma vez a presença de cada um. Agradeço aqui
pessoal aqui desse espaço, com o Work Office aqui no setor bancário sul, que nos proporcionou Que esse lugar ambiente lindo, maravilhoso. viu? Se você quer aqui de Brasília, diretamente para vocês. Venham aqui, visitem esse lugar para fazer o seu negócio. É um espaço maravilhoso. E compartilhe o nosso banner aí do QR Code da Cesta que Alimenta. Vamos colocar alimento real na mesa de quem precisa. É verdade. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe.